Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre peso saudável e peso ideal. Começando falando sobre o peso ideal, a gente tem que ele é o peso onde a pessoa tem a maior longevidade e mínimas chances de desenvolver patologias relacionadas ao peso, tanto relacionadas ao excesso ou à escassez. É um peso desejável de se ter, mas ele não é obrigatório. Ele pode ser encontrado de diversas formas diferentes, pode ser pelo IMC médio, pela estrutura óssea ou por fórmulas. Aqui a gente tem o peso ideal pelo IMC médio. A gente utiliza essa fórmula e a gente tem que o IMC médio tem um valor para homens, que é 22, e um valor para mulheres, que é 20,8. Aí a gente coloca na fórmula utilizando a estatura do paciente e encontra o peso ideal pelo IMC médio. A gente também pode calcular o peso ideal pela estrutura óssea, já que a estrutura óssea pode variar entre média, grande, pequena entre os indivíduos, e isso pode influenciar no peso. A gente pode calcular ela pelo perímetro do punho e pela largura do cotovelo. Aqui a gente vai ver primeiro pelo perímetro do punho. O primeiro passo é pela fórmula, que está aqui na imagem. E lá na fórmula, a gente precisa do valor do perímetro do punho ou do pulso, né? E para conseguir esse valor, a gente vai precisar de uma fita métrica e colocar nesse local de posicionamento da fita, como mostra a imagem, que é o local na frente do processo estiloide. Existe um vale bem na frente dele e é nesse local que a gente posiciona a fita para realizar a medida. Depois disso, a gente vai para o segundo passo, que é a tabela de adaptado de Grant et al. 1981, que a gente vai definir se a estrutura óssea do indivíduo é grande, média ou pequena. Com tudo isso definido, a gente vai para o nosso terceiro passo, que é a tabela Metropolitan Life Insurance 1985, que a gente vai encontrar o peso ideal. Aqui a gente tem o peso ideal pela estrutura óssea, pela largura do cotovelo. O primeiro passo já é uma tabela, não tem fórmula. A gente utiliza o valor que for dado no exercício ou que a gente medir no paciente. E o segundo passo é a mesma tabela do perímetro do punho, a Metropolitan Life Insurance 1985. A gente também pode calcular o peso ideal por fórmulas. Aqui a gente tem alguns exemplos, mas existem outras. O peso ideal também pode ter algumas correções, como exemplo para amputações. Aí aqui a gente tem a tabela que a gente utiliza para isso e a fórmula para jogar esses valores. O peso ideal, além de ser um valor, ele pode ser também um intervalo, já que é aceito 10% a mais ou 10% a menos desse valor, como a gente pode ver aqui nessa linha. E dentro desse intervalo, as chances do paciente desenvolver patologias relacionadas ao excesso e à escassez de peso são mínimas. Agora a gente vai falar um pouco do peso saudável, que é o peso onde o paciente tem chances menores ou pequenas de desenvolvimento de patologias relacionadas ao excesso ou escassez de peso. Para encontrar esse peso saudável, que é um intervalo, a gente tem que calcular o peso saudável mínimo e o peso saudável máximo. É uma fórmula bem simples, é só IMC vezes a altura em metros ao quadrado. Para o peso saudável mínimo, tem um IMC estabelecido de 18,5, então fica 18,5 vezes a altura em metros ao quadrado do paciente. E para o peso saudável máximo, fica o IMC estabelecido de 24,99 vezes a altura em metros ao quadrado do paciente. E qualquer valor entre esses dois resultados é considerado um peso saudável, já que ele é um intervalo. Aí a gente pode se perguntar qual que é a grande diferença de peso ideal e peso saudável. Quando a gente vai dar a definição desses dois, a gente fala chances reduzidas de desenvolvimento de patologias relacionadas ao excesso ou escassez de peso. Só que para o peso ideal, a gente fala que essas chances são mínimas. Já para o peso saudável, a gente fala que essas chances são pequenas, como a gente pode ver aqui nessa linha. E sobre peso saudável e peso ideal foi isso. Obrigada.